noite especial, né? Nós temos conversado, eu juntamente com as discípulas, as pastoras, as 12, e nós tomamos uma decisão de nos ajuntar como mulheres para trazer um fortalecimento na nossa alma, para trazer mudanças em nossas atitudes, para que a gente possa ter uma conquista cada vez maior. Eu tenho convicção que cada uma que está sentada aí no banco é uma mulher guerreira em potencial, pronta para ganhar vidas, pronta para ensinar, pronta para discipular. E o que nos falta? Somente a atitude e o desejo de vencer as dificuldades pessoais, as dificuldades que nós temos e que às vezes são colocadas por algumas situações. E o Senhor tem me dado uma palavra para que a gente traga aqui palavras mesmo de destino, onde você vai assumir uma característica diferenciada das outras mulheres que a gente conhece por aí. Não que a gente se sinta superior a elas ou melhores do que elas, não é isso. Mas nós temos sim um diferencial, que é Deus na nossa vida. E quando Deus está na nossa vida, nós temos que agir diferente, nós temos que viver diferente e temos que ter resultados diferentes. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre vencendo o desânimo. Eu tenho observado que as pessoas andam muito desanimadas, de uma maneira geral. Não é doença, não é nada assim que a gente possa dizer que é um fator externo, mas eu acredito que ser um fator interno, um fator que é gerado dentro de nós. E uma das grandes causas de desânimo chama-se decepção. Talvez você nunca sofreu uma decepção. Será possível? Claro que não é possível isso. Todas nós já sofremos, já vivemos decepções e ficamos desanimadas por causa dessas decepções que sofremos no dia a dia, que sofremos nos nossos relacionamentos, que sofremos conosco mesmo. E o entendimento nosso diante da palavra de Deus é que Deus nos fez uma flecha polida, uma flecha que tem um destino para um alvo. E toda vez que nós erramos o alvo, nós ficamos desapontadas. A flecha para o alvo, ela é apontada. Quando eu erro o alvo, eu fico desapontada. Às vezes a gente não tem o entendimento das palavras que nós pronunciamos. Então, estar desapontado é justamente perder o alvo, não atingir o alvo. E quantas vezes nós estamos vivendo isso? Estamos fora do alvo que Deus traçou para a nossa vida. E uma decepção, quando não é cuidada, ela se transforma em um desânimo. Toda vez que eu erro o alvo, toda vez que eu fico desapontada, eu vou ter um sentimento de frustração por causa da decepção, e o desânimo certamente virá sobre a nossa vida. E tem algo mais agravante ainda. Se eu ficar desanimada por um tempo muito longo, eu corro o risco de me tornar infeliz. Aí você pode me perguntar, mas apóstola, como que eu, que conheço a verdade, que conheço o Senhor Jesus, que vivo uma vida de oração, que busco a palavra de Deus, posso ficar infeliz? Isso é possível. E nós vemos muito cristãos que estão infelizes dentro da casa de Deus, obrigada, querida, vivendo à margem da vida porque não aprenderam a lidar com o desânimo, não aprenderam a lidar com a decepção, não aprenderam a lidar com os fracassos e com os erros pessoais. Então, nós estamos falando de gente que está infeliz dentro da casa de Deus. Mesmo entendendo que a palavra de Deus liberta, porque é a verdade, mesmo entendendo que Jesus é o nosso bem maior e que Ele é o supridor das nossas necessidades, mas há um sentimento de infelicidade que precisa ser trabalhado,
que precisa ser tratado para não gerar coisas piores. Então, entenda bem, isso pode começar com algo bem pequeno, uma pequena decepção que se transformará em desânimo e certamente pode te fazer infeliz. Então, recapitulando, decepção, em seguida desânimo, em seguida infelicidade. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós vivamos livres das decepções, livres dos desânimos, livres da opressão, porque o diabo, a intenção dele é nos aprisionar, a intenção dele é gerar desânimo sobre a nossa vida e, por final, nos fazer desistir. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos livres, amém, queridas? Deus quer nos fazer livres e nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje, para que sejamos livres, não porque apenas uma palavra foi dita, mas pela decisão de não manter dentro de nós ou alimentar as decepções e assim cairmos de um desânimo. A Bíblia fala que Cristo é a rocha e fala que o povo de Deus no deserto bebeu a água vinda da rocha, ou seja, quem os alimentava, quem matava a sede deles era o próprio Cristo. Mas também é interessante que lá no livro de Êxodo diz que Deus se agradou do seu povo e eles permaneceram prostrados no deserto. O que é estar prostrado? Não é desânimo? Aquele povo ficou desanimado. E sabe por que eles ficaram desanimados? Porque eles sofreram uma grande decepção. Eles acharam que iam sair do Egito e imediatamente entrariam em Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas não foi assim. Havia um preço a ser pago. Havia uma conquista a ser trabalhada. E eles então não tinham essa noção e ficaram tremendamente decepcionados com Deus. Isso é possível? Claro que é possível. Quando você gera uma expectativa muito grande, mesmo que seja em Deus, e você não consegue atingir um objetivo, ou um sonho, ou um clamor que você tem feito a Deus, você se decepciona com o Senhor. Mas, infelizmente, essa decepção pode trazer, ou vai trazer um grande mal a você mesmo, porque você vai ficar prostrado, e prostrado como eles estavam aqui em um deserto. Deserto é lugar de morte, deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de abandono. Eu acredito que você não quer estar neste lugar. Então você precisa, de uma vez por todas, trabalhar as decepções do seu coração, para que você não vá viver nesse deserto. E por que aquele povo ficou decepcionado? Porque eles acharam que seria fácil, que sairiam do Egito e no passe de mágica entrariam na promessa. Vida cristã não é fácil, amadas. Se alguém falou isso para você, te enganou. Foi propaganda enganosa. A vida cristã, ela é labutosa, ela é trabalhosa, ela precisa ser conquistada todos os dias. Fácil é viver no pecado, fácil é ir para o inferno, porque você não precisa fazer nada. É só ficar do jeito que você quiser, que você já está caminhando. A Bíblia diz que larga e espaçosa é a porta que conduz para a perdição. Então é fácil, mas que tamanho que é a porta que conduz para a salvação, que conduz para a vida eterna? Estreita, apertada. Tem gente que vai passar de lado, mas vai passar. Tem gente que vai passar se arranhando toda na parede, mas vai passar. Então o importante é isso. Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós temos que ter este entendimento, que estamos numa caminhada que não é fácil, que não é brincadeira, mas que vamos ter um resultado maravilhoso. Amém? Embora o diabo seja a raiz de todo o mal, porque ele é a fonte do mal, muita coisa vem sobre nós que é resultado da nossa atitude carnal.
não é resultado do diabo, mesmo que a gente jogue a culpa nele. Muita coisa a gente cava, muita coisa a gente traz, e nós precisamos entender que às vezes nos sentimos oprimidas, nos sentimos aprisionadas por causa das nossas atitudes carnais, porque a carnalidade da nossa vida atrai opressão. É como se um peso fosse jogado nas nossas costas. E como eu estou falando hoje para mulheres, eu posso dizer de algo assim com muita consciência, com muita propriedade. A grande parte das mulheres gostam de uma fofoca, né? Gostam de falar mal dos outros, gostam de ficar reclamando, murmurando, reclamam de tudo. Se chove, reclama, ai meu cabelo, né? Se faz calor, reclama, ai que calor, né? Tudo reclama. Se o marido chega cedo, reclama, que você chegou cedo, o almoço nem pronto não está ainda. Se ele chega tarde, onde é que você estava? Por que você está chegando a hora dessa? Enfim, todas as coisas a gente reclama. Isso é muito da mulher, isso é carnalidade. Essas coisas podem trazer, ou trazem, podem não, trazem um jugo sobre as nossas costas. E nós sentimos o peso, sentimos uma opressão. Não é tanto pelo trabalho que o diabo tem, ele não precisa nem trabalhar nisso. É por causa da nossa carnalidade. Diga para sua irmã assim: seja espiritual, larga de ser carnal. Para que a alegria jorre dentro de nós como uma fonte, como a palavra de Deus nos promete, né? Que o Senhor vai jorrar como uma fonte de dentro de nós, nós devemos resistir o diabo. E para resistir o diabo, basta obedecer a Deus. Eu não preciso ficar me preocupando, como é que eu vou fazer isso e aquilo contra o diabo. Eu tenho que me preocupar em agradar o coração de Deus, em obedecer o Senhor e a sua palavra. Então, se fizermos assim, amadas, nós vamos assumir projetos desafiadores. E quem trabalha poderosamente em nós e nos capacita para desenvolver esses projetos é o próprio Espírito Santo. Então, nós não precisamos ficar preocupadas, porque diante do desafio que você vai receber, talvez da sua líder, talvez de mim como sua apóstola, você vai dizer: eu não tenho medo, porque os desafios são para mim, que estou sendo capacitada pelo Espírito Santo, e não vou ter medo de nada, porque o Senhor é comigo. Amém? Um outro ponto que a gente precisa trabalhar: vigiar e orar. Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, que está lá em Mateus 26, 41, ele estava dizendo para eles que eles tinham que ficar despertos, eles tinham que estar atentos, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por que vigiar? Para não entrar em tentação. É possível que a tentação venha sobre nós? Claro, ela vem a todo instante, todo momento nós somos tentadas a voltar a praticar as coisas que praticávamos, a falar as coisas que falávamos, a fazer aquilo que fazíamos. Então precisamos vigiar. Imagine se você soubesse o dia e a hora que a sua casa seria invadida por um ladrão. O que você faria? Deixaria as portas abertas? As janelas destrancadas? Facilitaria com o portão aberto para que aquele ladrão entrasse? Claro que não. Se eu soubesse de uma situação dessa, o que eu faria? Trancaria tudo, anotava o número da polícia, né? Aqueles celulares das rotas que ficam perto da nossa casa, porque em qualquer situação que eu ouvisse, qualquer coisa que eu ouvisse, imediatamente eu buscaria um socorro. Deixava os cachorros soltos no quintal, para que eles latissem, quem sabe até comprava um cachorro maior, para poder me defender. Enfim, eu faria tudo para que o ladrão não entrasse na minha casa. É isso que Jesus está dizendo para nós. Porque nós não temos apenas um ladrão, nós temos um leão que ruge ao nosso derredor, pronto para nos devorar.
e se esse leão está faminto, e o que mata a fome desse leão, esse leão é o diabo, o que mata a fome dele é o pecado. Então, se eu tenho uma vida de pecado, eu estou alimentando este leão, e ele vai vir tentando me devorar. Mas a palavra do Senhor Jesus para nós é: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É isso que Jesus está nos dizendo, está nos alertando. Eu estou falando sobre como vencer o desânimo. Então, não desvincule isso que eu estou falando. Vigiar e orar é para vencer o desânimo. Quando eu estou em vigilância, eu estou tratando daquelas questões que eu falei anteriormente, tratando as decepções, tratando toda a situação que nos envolve, que nos faz desanimar, para que eu não venha pecar e não venha deixar que a infelicidade assuma o lugar no meu coração. Lidando com a decepção. Como é que eu vou lidar com a decepção? A decepção ou desapontamento é, segundo os dicionários, deixar de satisfazer a esperança ou o desejo. O que é decepção? Deixar de satisfazer a esperança ou o desejo. Ou seja, é o mesmo que criar uma grande expectativa em algo que está para acontecer e de repente aquilo não acontece. Isso é frustrante. Então isso é chamado decepção. Muito frequentemente, queridas, as pessoas acabam arrasadas e não entendem o porquê. Elas não percebem que o problema começou há muito tempo lá atrás, com um simples, pequenininho desânimo, mas que se tornou o indicador de sérios problemas que vieram a lhe acometer. Uma coisa pequenininha, uma decepção pequenininha, uma palavra talvez, uma atitude de alguém, um maltrato de outra pessoa, pode ter trazido essa decepção e gerado esse desânimo. E hoje você pode estar vivendo um grande problema por causa de uma coisa bem pequena que foi gerada lá atrás. Eu quero aqui colocar algumas coisas para que a gente possa entender que esse desânimo vai ser arrancado da nossa vida, e ele vai ser arrancado através de revelação de alguns sinais que acontecem na nossa vida. Por exemplo, se você amanhece o dia espirrando, com a garganta coçando, ou com a dorzinha de garganta, o que você pensa? Estou ficando gripada, né? Eu preciso cuidar para que essa gripe não vá avante, para que a garganta não infeccione. Aí o que a gente faz? A gente faz uma oração, não é? Todo mundo é crente, faz isso, né? Se não faz, você vai fazer de hoje em diante. Antes de tomar o remédio, ore. Meu Deus, eu sei que a doença não vem do Senhor, e eu estou aqui colocando diante de Ti a minha vida, e eu quero que o Senhor me cure, e tome o remédio. Ah, apóstolo, mas não é o remédio vai te ajudar, claro, mas a oração da fé salvará o enfermo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, os sintomas, claro, se você tomar ali a vitamina C, o antigripal que tem em Osmonte, esses sintomas vão melhorar. Então, se eu percebo a doença, se eu percebo esse mal que vem sobre mim, por que eu não percebo o desânimo? Por que eu não percebo que aquela decepção está me corroendo? Por que eu não percebo que aquele mal que foi me feito ali atrás está me transtornando a vida? Eu tenho que aprender a ler os sinais. Né? O apóstolo René pregou aqui no dia que ele esteve conosco, que o Senhor vai nos tirar do analfabetismo espiritual, ou seja, nós vamos aprender a ler as coisas espirituais. Precisamos, queridas. A mulher, ela tem uma vantagem muito grande. A mulher, ela no linguajar aí, ela é sensitiva, ou seja, ela tem uma sensibilidade para as coisas sobrenaturais. E você precisa aproveitar isso, porque a gente tem uma facilidade para sentir a invasão, sentir que alguma coisa não vai bem. E o que é que você está fazendo com essa revelação?
com a revelação desses sinais, você está desprezando? Você não trata isso? Então, ao pequeno sinal, você precisa tomar atitude. E às vezes a gente fica assim, não vou incomodar minha pastora não, ela já tem muito problema. Eu ouço isso, gente. Às vezes as minhas pastoras falam assim, eu não liguei para a senhora não, porque eu sei que a senhora tem tanta coisa para fazer. Meu Deus, até me ofende, né? Antes de ser qualquer coisa, eu sou pastora. E a minha obrigação é cuidar do rebanho. Então, se uma ovelha não vem até mim, trazendo o seu problema, eu vou pensar o quê? Não confia em mim, porque não quer uma ajuda. Então, a primeira coisa é detectar o nosso problema, detectar o que nós estamos vivendo e não deixar que o problema se prolongue. Tem muita gente, eu ouvi isso essa semana, uma pessoa dizendo assim, não, eu não vou no médico não, porque eu não quero saber se eu tenho doença. Aí eu falei assim, você quer ir quando estiver morrendo? Aí o médico vai falar assim, não tem mais jeito. Não, misericórdia. Então, por que você não quer ir para fazer a prevenção? O que é prevenção, gente? É para impedir que o mal venha, que a doença chegue até nós, é isso que é prevenção. Eu preciso me prevenir desses males. Se eu tenho recurso, por que eu não vou cuidar disso? Então, o que eu estou fazendo com os sinais reveladores que vêm sobre a minha vida? Então, se vem uma decepção e eu sinto sinais de ataque do inimigo no meu ânimo, eu preciso contra-atacar esse demônio, contra-atacar esse espírito maligno que veio contra a minha vida. A gente sabe que é mais fácil perdoar alguém que nos ofendeu logo imediatamente do que ficar pensando a respeito daquilo. Quem fica remoendo a mágoa, remoendo a ofensa, não vai conseguir perdoar e certamente vai adoecer. Vai adoecer na alma, vai adoecer no espírito e vai adoecer no corpo. Porque a falta de perdão nos adoece, nos enferma. E se a gente não perdoa e fica pensando nisso, e fica pensando nisso, e fica repensando, remoendo, a gente pode chegar num ponto de entrar em depressão. É isso que a gente está vendo por aí. Porque não se resolve nada. Sabemos também que se a gente deixar para o dia seguinte o perdão, a gente pode gerar ira no nosso coração e a gente desejar vingança, desejar mal contra aquela pessoa e só vai piorando a situação. Então, primeiro ponto, preste atenção nos sinais que acontecem na sua vida, que são os sinais reveladores. O segundo ponto, para vencer o desânimo, é saber qual é a causa da decepção. Onde é que ela aconteceu? Lá em Cantares, capítulo 2, versículo 15, diz assim: as pequenas raposas que estragam as vinhas, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam o vinhedo. Esse texto fala de coisas pequenas que entram na nossa vida e destrói o que a gente tem. Então eu preciso descobrir qual é a fonte da decepção, para que ela seja tratada. Uma das coisas que nos faz decepcionar é confiar demais nas pessoas. A gente tem esse mau hábito. Confia tanto, não, essa pessoa jamais vai me trair, essa pessoa jamais vai me fazer qualquer coisa que vai me decepcionar. Confia demais. Sabe o que Jesus falou lá em João, capítulo 2, versículo 24? Está escrito assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, a gente tem que confiar desconfiando. Apóstolo, mas isso não é errado? Não é errado não, minha irmã. Você sabe por que a gente tem que agir assim? Porque o dia que a sua amiga, a sua irmã, o seu marido, o seu filho, seja lá quem for, pisar na bola, você não vai sofrer tanto,
você vai entender que aquela decepção não vai levar você para o buraco, não vai levar você para o desânimo, porque você aprendeu que a confiança excessiva pode me fazer decepcionar excessivamente com as pessoas. Lembra aí na sua história de vida, quantas coisas você viveu que trouxeram tanta decepção em você, que trouxeram tanto sofrimento a você, porque você confiou totalmente. Você sabe qual é a única pessoa que não nos decepcionará jamais? É o Senhor. Esse você pode confiar. Nele você pode confiar, até dizia a música, né? Nele você pode confiar, o grande amigo. Mas as demais pessoas são gente. E gente é assim mesmo. Gente é perigosa. Gente é difícil. É a gente, sou eu, sou você. Então, não confie, não deposite a sua confiança em gente que é falho. Não pense que você vai ter solução da sua vida ao confiar em alguém, a sua história, o seu problema. Confie no Senhor. É claro que nós somos aqui o suporte, nós estamos aqui para ajudar, mas não vá se valer de situações totalmente seguras, porque você pode se decepcionar. Então, se Jesus disse que nós devemos amar a todos, mas confiar em alguns, não em todos. Quando ele estava reunido lá com seus apóstolos, e Pedro então se levantou e disse, tirou da espada e disse assim, eu não deixarei que o Senhor morra, ninguém vai prender o Senhor. O que Jesus falou para ele? Ei, Pedro, ó, menos, guarda essa espada aí, meu filho, pode parar com isso, hoje mesmo você vai me negar. Pensa se Jesus, quando viu aquela atitude de Pedro, falou, eu estou bem, olha aí, eu estou bem com esse discípulo, ele arrancou da espada e vai cortar tudo quanto é soldado que vem me prender. Pai, o senhor não precisa nem se preocupar não, que eu estou bem guardado aqui. Imagina, se Jesus fosse confiar na espada daquele homem, na atitude daquele homem, ele queria naquela hora expressar o seu amor, a sua proteção, mas na mesma noite, que dia? Que dia que foi? Na mesma noite, Pedro negou Jesus. Não foi um discípulo, foi um apóstolo. E nós, às vezes, ficamos decepcionados porque o nosso irmão de célula falou mal de nós, ou porque o nosso líder não nos deu atenção devida. Não veio mais na minha casa. Tem uma semana que não me liga. E quantas semanas você não liga para ele? Nós temos que aprender que a nossa confiança deve estar no Senhor Jesus. Amém, queridas? Pode ver que os nossos filhos nos decepcionam. Quando a gente descobre a primeira mentira, quando a gente descobre que o filho está fazendo coisas que você nunca imaginou que ele fizesse, que decepção. Meu Deus, quero morrer. Não morre não. Decepção não mata ninguém, a não ser que você queira morrer. Não quero nem ver a cara dessa minha filha. Isso é uma bandida. Não vale nada. A minha sogra dizia uma coisa, que o cavaco não voa longe do pau. Não roubou nada, minha irmã. Está herdando. O que ela é, tem muita coisa de você. O que o seu filho é, tem muita coisa de você. Então, trate a questão, ame, trabalhe isso como algo que pode ser transformado. E assim, então, as decepções não vão nos levar ao desânimo. Outra coisa que nos faz
decepcionar? Confiar demais em si mesmo. A autoconfiança, o excesso de autoconfiança, sabe por quê? Porque às vezes nós temos frustrações porque perdemos o emprego, nós temos frustrações porque não conseguimos aquele emprego tão desejado, mas eu estudei tanto, eu me preparei tanto, olha, eu fiz a melhor prova do que todo mundo, se tivesse feito tinha passado, não é? E fica decepcionado consigo mesmo, eu sou burra mesmo, eu não tenho inteligência para essa função, e vai gerando esse mal dentro de si, ou talvez porque não conseguiu comprar uma casa, não conseguiu comprar um móvel que tanto sonhava, né? A gente pode ficar irritada por isso, nervosa, frustrada, uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida, porque confiamos demais em nós mesmos, nos achamos mais do que suficientes, nos achamos muito poderosas, achamos que todo mundo tem que cair aos nossos pés. Isso não é verdade. Se você espera por alguém, talvez para almoçar, prepara a mesa mais linda do mundo, né? A gente quando casa, a gente faz isso, prepara aquela mesa, faz aquela comida maravilhosa, põe até vela na mesa, né? Esperando o marido. Aí o marido chega em casa, olha aquilo assim, né? Desconfiadinho, né? Aí, senta aí, meu bem. Ele senta. Aí, agora vamos jantar. Ih, já comi. Como que você já comeu? Eu preparei isso aqui para você, mas você não me falou. Você não disse nada. Todo dia eu chego aqui e não tem nada para comer. Aí eu como na rua. Mas hoje eu fiz, você tinha que ter esperado. Mas você não falou nada. E vai aquela esposa, né, decepcionada, porque o marido não compreendeu que ela havia feito algo especial para ele. E ela vai ficar desanimada, e não vai querer fazer de novo, e não vai querer dar a ele o que ele tanto quer, né, que a gente sabe o que é, né, e vai falar, não, agora a vingança, né, é minha, você vai ver mais tarde, o que vai acontecer, porque você não soube dar resposta àquilo que eu fiz para você. Minhas irmãs, a coisa é séria, Quantas vezes você desejou comprar algo e você juntou o dinheiro por muito tempo, e quando você chegou lá naquele lugar, não tinha mais aquilo que você queria, ou passou a promoção, e você fica toda decepcionada, também não quero mais nada não vou comprar mais nada não vale a pena. Coisas pequenas, coisas insignificantes, que vão sendo guardadas no nosso coração, que vão sendo acumuladas dentro de nós, e que nos levam a desanimar. Sabe aquele dia que você se produziu toda, vestiu aquele vestido bem justinho, né? Porque você perdeu aqueles quilinhos, e apertadinho e tal, e de repente você faz um movimento brusco. Tem gente que já passou por isso, né? E o zíper, abre todo. E agora? Eu não vou mais, eu não quero nem saber, porque eu estava tão produzida, eu estava tão preparada. Olha só o que foi acontecer comigo é assim, dá tudo errado. Que tudo errado? Foi um zíper. Talvez aquele meio quilinho que você deveria ter perdido na semana que você comeu doce, né? Deixou de malhar. Então, amada, são coisas pequenas, mas que vão entrando no nosso coração, são as raposinhas que vão entrando no nosso vinhedo, que vão entrando na nossa plantação, e elas vão roendo as raízes, que são a raiz de fé, a raiz de ânimo, a raiz de alegria, a raiz de conquista. Tudo vai sendo minado dentro de nós. São coisas secundárias, mas que podem trazer muita tristeza. É por isso que nós devemos aprender a ligar com elas. Já viu aquela vez que você foi no salão e a cabeleireira cortou o seu cabelo tanto que você não queria nem sair de casa mais? Todo mundo já viveu isso.
Eu já vivi isso. Aí sabe, uma vez cortou, eu estava deixando crescer para fazer um corte melhor, e quando eu vi, cortou tudo. A minha vontade foi de brigar, né? Nunca mais eu venho aqui. Mas o Espírito Santo falou assim: nada, vai crescer. Vai crescer, depois você corta de novo. Ficou bom. Ficou ótimo. A gente tem que aprender a lidar com essas pequenas coisas, para que isso não venha trazer o desânimo, porque o dia mau pode vir sobre a nossa vida, aquele dia que você já amanhece tropeçando, né? Um dia eu levantei correndo e me arrumando e descalço, e de repente eu chutei a pilastra lá de casa, quebrei o dedinho do pé. Gente, que coisa horrível, que dor terrível, que coisa, né? Mas por que aquilo aconteceu comigo? Imagina se aquele dedinho fosse tirar a minha bênção. Eu calcei um salto e, né, fui com toda a pose. Quando eu olhei o meu dedo, no fim do dia estava preto. Eu falei: perdi o dedo. Perdi, pode cortar e jogar fora, o dedo ficou preto, né? Sangue pisado por causa do chute. O dedo quebrou mesmo. Mas são pequenas coisas que não podem roubar a nossa bênção, que não podem roubar o nosso ânimo. Qual é a reação provável diante dessas situações? É fé ou é fúria? Como eu vou reagir? Precisamos estar em guarda contra essas raposinhas, sempre vigilante, porque é através delas que vêm os grandes estragos. Vocês acham que as separações no casamento são por causa de coisas grandes? Não é não. As coisas grandes as pessoas superam, já viu isso? As coisas grandes são tão grandes que a pessoa consegue vencer, mas as coisas pequenas vão sendo acumuladas e resultam numa destruição. Então tire as coisas pequenas da sua vida, vença essas raposinhas, vença essas decepções. Terceira coisa, medite nas coisas de Deus. Sabe por que a gente às vezes é arruinado ou arruinada nas situações? Porque a gente gasta mais tempo meditando nos nossos problemas, meditando nas decepções, do que meditando nas coisas de Deus. Os nossos sentimentos estão ligados à nossa forma de pensar. Você sabia disso? Essa história de pensamento positivo pode ser esotérico, mas funciona, gente. O que a palavra de Deus diz? O que é que deve inundar o vosso pensamento? Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável. É a palavra de Deus. Gente, o mundo só copia de Deus, não é Deus que copia do mundo não, gente. Então pense no que é bom. Mas sabe o que acontece? Gaste 20 minutos do seu dia pensando nos seus problemas. 20 minutos, tire 20 minutos para meditar nos seus problemas. Depois você olha no espelho. Você vai ver que cara que você ficou. Você vai ver o tanto que você vai ficar irritada, o tanto que você vai ficar angustiada, porque ficou gastando tempo pensando nos seus problemas. Eu posso garantir que o seu sentimento vai mudar, você vai ficar numa situação deplorável. Então, tem gente que vem para a igreja, está ali na igreja cantando, orando, conversando entre os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, mas o seu pensamento está no problema. Não desliga, não desvencilha, não quer abrir mão, quer ficar carregando o fardo, quer ficar conduzindo a situação de angústia. Se você não mudar a sua atitude, você não vai ter sentimentos mudados em relação aos seus problemas. O desânimo vai entrar na sua vida e ele vai vir totalmente te tomar e vai trazer uma depressão sobre você. Então sai fora, levante a sua cabeça, não medite nas suas decepções, não medite nos seus problemas, não medite na sua dor, comece a meditar nas coisas de Deus.
uma pergunta de Deus para você: com quem você tem comunhão? Comigo ou com seus problemas? Com quem que você gasta mais tempo? Com o Senhor ou com as suas lutas? Nós precisamos aprender que ficar martelando os problemas da nossa cabeça não vai nos tirar de lá. A nossa comunhão tem que ser com o Senhor. Eu preciso escolher no que eu quero pensar. Eu preciso escolher que vale mais a pena estar com Deus, pensar nas coisas de Deus, do que pensar em tudo aquilo que vem contra a minha vida. Nós podemos ficar entusiasmados com tudo que temos, ou com tudo que viremos a ter, ou desanimados pensando no que nós não temos. Você que escolhe. Se você quiser ficar murmurando: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, você pode. Mas se você quiser ficar sonhando, entusiasmada, dizendo que Deus vai me dar, eu terei, o Senhor é comigo, o Senhor me fortalecerá para essa conquista, o Senhor me dará isso, você que escolhe. Que tipo de sentimento você quer gerar no seu coração? Que tipo de atitude você quer ter diante dessas coisas? E o fato é, amada, se não temos, não temos. Se não podemos, não podemos. Ficar apenas desejando também não vai mudar nada. Nós temos que ensinar a nossa alma. Tem mãe que quer ensinar para o filho que não pode dar a ele isso ou aquilo, mas não se ensina. Eu quero explicar isso. Tem mãe que fala para o filho: não posso comprar isso, não tenho dinheiro para isso, mas ela não diz para si mesma que não pode ter isso, que não pode ter aquilo, e se conforma com isso. Porque o fato de eu não poder adquirir algo não quer dizer que eu estou desprezada, que eu sou a pior das pessoas, nada disso. Nesse momento eu não posso, mas quem sabe amanhã. Não é assim que a gente fala para a criança? Meu filho, hoje não, quando a mamãe puder, a mamãe compra. Não é assim que a gente fala para a criança? E a gente quer que a criança se conforme, não é? E por que a gente não se conforma? E por que a gente não aceita quando a gente não pode? Por que a gente não aceita quando as impossibilidades vêm diante de nós? Nós precisamos aprender a lidar com isso. Se eu não posso, eu não posso. Se eu não tenho, eu não tenho. E eu tenho que ser feliz a si mesmo, porque é assim que nós ensinamos e é assim que nós temos que viver. Se quisermos superar a decepção e evitar o desânimo e a depressão, devemos ser realistas e lidar com os fatos cara a cara. E por pior que as coisas estejam, ainda temos uma escolha: ter comunhão com Deus ou com os meus problemas. Qual é a nossa decisão? O que nós queremos para nós? Eu quero deixar aqui para você um versículo em Lucas 9:69, que diz assim: mas Jesus lhe replicou dizendo: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Saiba de uma coisa: você entrou nessa vida, você entregou a sua vida para Jesus, então não fique olhando para trás, não tenha saudade das coisas que ficaram para trás, olha para frente. Colocou a mão no arado, olha para frente, porque senão você vai desviar e vai perder o foco. Lembra da flecha? Todo alvo errado vai gerar decepção na sua vida, e você então precisa vencer isso, precisa caminhar olhando para frente, sabendo que o Senhor Jesus vai dar vitória à sua vida. Deus não quer que vivamos do passado. O ontem se foi, temos que viver o agora. O que é viver no passado? Lembranças de decepções, de mágoas de 20 anos atrás. O que isso vai adiantar para você, minha amada? O que adianta guardar isso? O que adianta relembrar isso, trazer à tona isso? Isso só vai destruir a sua esperança, destruir a sua vida espiritual. Nós temos um Deus do presente e precisamos viver o hoje, o presente em Deus, em alegria, em satisfação, e temos que sonhar o futuro, porque somos pessoas do futuro. Nada vai nos prender ao passado, porque o passado não tem nada para nos dar. É apenas a nossa história,
conte a sua história, sem sofrer por ela, sem ser aprisionado por ela, mas viva o presente, olhando para um futuro maravilhoso que está à sua frente. Amém, queridas? Muitos estão esperando que a alegria de ontem volte. Muitos estão esperando que o mover anterior se repita na sua vida. Não vai acontecer. O passado não tem poder de voltar. O passado não virá novamente. Você tem que ter uma nova conquista. Você tem que buscar as coisas novas. Você tem que deixar as coisas velhas para trás. É assim que a palavra de Deus nos diz. Você tem que caminhar olhando para frente, seguindo para o alvo. Quem semeia com lágrimas vai colher com alegria. É isso que a palavra de Deus nos promete, a alegria de Deus sobre a nossa vida. A tristeza pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Então, por que ficar desesperançosa? Por que ficar aborrecida? Por que ficar angustiada? Essa alegria vai vir certamente na sua vida. E eu estou certa que todo aquele que se entregou para Jesus, ele vai começar e terminar a boa obra. É a ação dele, ele é que faz, ele é que age na nossa vida, ele começa e ele termina até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Cristo voltar. Você tem tempo, tem 30 anos, tem 40, tem 50, tem 20, tem 15, você tem muito tempo. O Senhor vai fazer a obra na sua vida, ele vai completar a obra na sua vida, é uma promessa dele para mim e para você. Agora, o que é que você quer hoje? O novo ou o velho? O que é que você quer hoje? O ânimo ou o desânimo? A alegria ou a tristeza? Essa é a pergunta do Senhor para a nossa vida. Vamos ficar em pé. Eu quero dizer, se há no seu coração uma desistência por causa das decepções, por causa das angústias que vieram sobre a sua vida, o Senhor hoje está dizendo, chega. As raposinhas vão ser arrancadas do meio do seu vinhedo. Elas não vão ter poder mais de comer os seus frutos. Elas não vão ter poder mais de destruir aquilo que você tem plantado. A colheita virá sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Entra em contato com essas decepções e diga assim, eu não me importo com elas, porque maior é o Senhor que está na minha vida, muito melhor é o amor dele para comigo, do que qualquer decepção que um homem possa ter me causado, do que uma amiga possa ter me causado, do que a mãe possa ter me causado, porque ele me satisfaz, ele é tudo para mim, ele é tudo para mim. Feche os seus olhos nessa hora, e coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Nele você pode confiar, você pode depositar todo o seu sentimento de tristeza, de angústia nas mãos dele. Talvez você entrou aqui hoje desistida, totalmente sem esperança, e o Senhor está dizendo para você, você tem motivo de ter esperança. Eu sou a sua esperança, eu sou o seu lugar de prazer, de alegria. Você não precisa viver na tristeza nem na angústia, porque eu sou o Deus que te ama e quer te dar uma nova vida, uma vida totalmente livre das decepções. Tenha comunhão comigo, viva perto de mim, fale comigo. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu confio em ti. Se você está desanimada, se há uma tristeza no seu coração, se você se sente infeliz, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos estar orando. E eu tenho convicção que Deus vai mudar essa situação em você. Pode vir aqui à frente. Nós vamos estar, as pastoras estarão nos ajudando aqui, às 12. Saiba de uma coisa, que as decepções, às vezes, elas são grandes na nossa vida, mas maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Não cultive as decepções, cultive o amor de Deus sobre você. Pode ser um filho que te decepcionou, o marido, os pais, ou quem sabe a sua própria história. Mas hoje o Senhor diz que Ele é a luz para os nossos caminhos. E se nós confiarmos nele, essa dor será arrancada do nosso coração, porque há uma unção em Deus. Nós podemos tocar nele, ele é acessível, e dizer: Senhor, vem sobre mim, toca-me e eu serei sarada, toca-me e eu serei curada. Eu não quero viver triste, eu não quero ser infeliz, eu quero viver as promessas do Senhor na minha vida. Eu quero ter comunhão contigo, não comunhão com os meus problemas. Eu não quero ficar pensando, me martelando neles. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero amar o Senhor. Eu quero ter alegria de estar na tua casa. Eu quero ter alegria na tua palavra. Eu quero ter alegria na tua presença, porque tu és tudo isso, Jesus. Tu és tudo isso. Eu quero pedir que as pastoras nos ajudem a orar. E eu quero que você repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Pai, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Guarda-me de me agarrar às minhas próprias esperanças, às minhas próprias expectativas, porque eu sou capaz de desapontar a mim mesmo e aos outros. Eu quero nessa hora liberar perdão para aqueles que me decepcionaram no passado. Eu abro mão hoje, Senhor, das lembranças dolorosas daquelas decepções. Faze-me crescer, Senhor, para que eu possa me tornar mais e mais como Tu, e menos como eu. Tira o desânimo da minha alma,
enche o meu coração de esperança, pois não quero ter comunhão com os meus problemas, quero ter comunhão contigo, meu amado Espírito Santo. Eu te amo, Jesus, me entrego a ti, cuida de mim, toma-me nos teus braços, sou como uma criança, cuida de mim, sou tua, Jesus. Ora, chama lá, oh Deus, oh meu Deus. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual Vem com a tua a cura, Jesus. ti. Toca nelas, meu Deus, cura. Jesus, eu Faça o teu milagre, preciso de Faça o ti. milagre, Jesus. Faça o milagre, meu Deus. Toca, Nada meu Deus. é impossível Toca nelas, meu para Deus. ti. Nada é impossível. Toca, meu Deus, nós queremos, meu Pai. Nada é Nada é impossível impossível para ti. Oh, me chamará lá Tens baixo. o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível Nada é impossível para ti. Nada é Nada é impossível para Deus. Creia no que Ele pode fazer. Nada é Creia no que Ele pode fazer. impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada, Senhor, nada. Creio que tu és a cura. Eu creio, Creio Jesus. que Eu és creio. tudo para Eu creio. Tu és tudo. És a minha cura. És o meu milagre. Creio que tu Oh, és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Eu creio, Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio, Jesus. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual. Jesus, eu preciso de ti. Obrigada, Jesus. Não há outro igual a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque Tu és tudo. Jesus, eu preciso de ti. Amém, Jesus. Como eu preciso. Aleluia. Sinta-se abraçada por Ele. O Deus que não desiste de nós. Ele não desiste de você, minha querida. Não importa o que você esteja vivendo, Ele não desiste de você. Você é importante para Ele. Vai voltando ao seu lugar, debaixo desta unção, debaixo desse mover do Senhor. E a partir de hoje, você vai ter uma outra atitude. Ria dos problemas. Ria dos problemas. Ria da dor. Porque o riso te fará vencer. O riso te fará prosperar. Em nome de Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu